Então vamos lá, gente, corrigir a nossa prova, segunda prova do primeiro bimestre. Com base no gráfico, diferença de potencial U versus corrente I para um resistor, afirmou-se que o resistor. Então, olha para vocês verem, potencial e corrente, se o resistor fosse ômico, a gente sabe que potencial é proporcional à corrente, então o gráfico teria que dar uma reta. Né? Então, quando ele dá uma curva, significa que ele não é ômico, então essa é falsa. Apresenta uma resistência de 50 ohms para uma corrente de 0,2. Lei de Ohm, V igual a RI, certo? Então, ele está falando que por uma corrente, por uma resistência de 50, uma corrente de 0,2, vamos ver a corrente de 0,2. Com 0,2, com uma corrente de 0,2 ampere, a gente tem uma diferença de potencial de 10 volts. Vamos ver quanto que dá o R. R é igual a V sobre I. V é 10 por 0,2 vai dar 50. Então, essa é verdadeira. A número 2. E a 3, apresenta uma resistência de 90 por uma diferença de 30 volts, a gente tem aqui, ó, 0,3. Então, o R vai ser 30 por 0,3, que vai dar 100 ohms. Então, essa é falsa. Resposta correta, letra D. Apenas a 3 é verdadeira. Questão de número 2. No circuito elétrico abaixo, assinale a incorreta. Então, a resistência equivalente aqui é só somar 4 mais 2, vai dar 6. Então, essa é verdadeira. A potência dissipada é 24 watts. Potência é igual a VI. Ok? Qual é a corrente I que circula no circuito aqui? A gente tem um R equivalente de 6 e um V de 12. Então, o I é igual a V sobre R, vai ser 12 por 6, vai ser 2 amperes. Ok? Então, a potência vai ser V, que é 12, vezes 2, a potência 24 watts. Então, essa também é verdadeira. A DDP em R1 é menor do que a DDP em R2. Olha, aqui passa 2 ampere, aqui passa 2 ampere. Então, o V aqui é 4 vezes 2, 8. O V aqui é 2 vezes 2, 4. Então, em R1 é menor do que em R2. Não, é maior. Então, essa é a falsa. Ok? Só lembrar, num circuito em série, a diferença de potencial é diretamente proporcional ao R, né? Quem tem maior resistência vai ter a maior voltagem, porque a corrente que passa é a mesma, ok? Número 3. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação esquematizada abaixo. Então, aqui nós temos 3 resistores em série. Então, esse resistor vai dar o seguinte, ó. Esses 3 aqui somados vai dar 3R. Esse continua R, esse continua R. Então, tem essa resistência em paralelo. Então, como é que eu vou fazer? 1 sobre R equivalente, está tudo em paralelo. 1 sobre 3Rs, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. 1 sobre R equivalente vai ser, tiro o MMC, que vai dar 3R, 3R por 3R dá 1 vezes 1, 3R por R dá 3 vezes 1, 3, 3R por R dá 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então, 1 sobre R equivalente vai dar 7 sobre 3Rs. R equivalente, multiplicando cruzado, 3R sobre 7. Resposta certa, letra C. Número 4, eu dei aqui 2 tabelas, né, e vamos analisar. Eu tenho a voltagem e a corrente do resistor A e B. Então, aqui a voltagem dobrou, mas a corrente não dobrou. Daqui para cá, a voltagem triplicou, mas a corrente não triplicou. Então, esse resistor aqui não é ômico, porque para ele ser ômico, a voltagem tem que ser proporcional a corrente, ok? A resistência é constante. Vamos ver o B. Do 2 para o 4 dobrou, do 1,6 por 3,2 também dobrou. Do 2 por 6 triplicou, do 1,6 por 4,8 também triplicou. Do 2 por 8 quadruplicou, 1,6 vezes 4 também quadruplicou, foi para 64. Então, esse daqui é ômico. Somente A é ômico, falso, somente B é ômico, verdade. Ok? O gráfico, se a gente traçar aqui, de V em função de I, vai dar uma reta inclinada. Número 5. Na bateria de um veículo, presta atenção nessa questão. Ela foi um pouquinho diferente, mas dava para vocês terem feito também. Na bateria de um veículo existem as seguintes características. Voltagem 12 volts
e 60 ampere-hora. Gente, presta atenção quando aparecer alguma coisa que a gente não conhece. Por exemplo, ampere-hora, a gente não conhece essa unidade. Ampere é unidade de quê? De corrente. Hora é unidade de quê? De tempo. O que é corrente vezes tempo? Qual que é a definição de corrente? Lembram que corrente não é, quando a gente estudou corrente, a quantidade de carga que passa na unidade de tempo? Ok? Então, se eu multiplico cruzado aqui, a quantidade de carga, ela é corrente vezes tempo. Olha aqui, que é isso aqui que ele deu, corrente vezes tempo. Então, isso daqui que ele deu de 60 ampere-hora, isso é a carga. 60 ampere-hora, isso é a carga que tem a minha bateria. Então, ampere-hora é uma unidade de carga, é corrente vezes o tempo. Eu não posso fazer regrinha de 3 aqui, porque aqui é vezes, não é ampere sobre hora. Eu faço regrinha de 3 quando é joule por segundo. Aí, por segundo dividido. Aqui não, aqui é vezes horas. Não podemos, vezes hora. Não podemos fazer regrinha de 3. Então, continuando a ler o exercício. Os 4 faróis desse veículo foram deixados acesos. Então, isso aqui é a quantidade de carga dela, ok? Carga e a voltagem. A potência da lâmpada de cada farol é 60 watts. Então, são 4 lâmpadas. Então, a potência das lâmpadas vai ser 4 vezes 60, vai ser 240 volts. Ok? Volts, desculpa, gente, 240 watts. Quanto tempo depois de acesa a bateria poderá descarregar completamente? Então, a potência de todas as lâmpadas é 240. E a voltagem da bateria, ela é uma voltagem de 12 volts. Então, se a gente pegar a fórmula da potência, vamos ver a corrente que essas 4 lâmpadas vão consumir. Potência é igual a V vezes I. Lembram? P e V. Então, potência 240, voltagem 12 vezes I. Então, I vai ser 240 por 12, vai dar 20 ampere. Então, a gente vai gastar uma corrente de 20 ampere. E a gente tem uma carga de 60 ampere vezes hora. Então, ó, carga é igual a I vezes T. A carga que a bateria é capaz de fornecer é 60. A corrente que a gente vai precisar para alimentar as 4 lâmpadas é 20. Então, quanto tempo essas lâmpadas vão poder ficar acesas? Então, vai ficar 20T igual a 60, T igual a 60 por 20, T vai dar 3 horas. Letra D. Então, gente, a gente não tinha feito um exercício desse tipo, mas era só ficar atento aqui, ó. Ampere-hora, a gente sabe que ampere é a unidade de corrente, a gente sabe que hora é a unidade de tempo. Então, isso é a corrente fornecida durante o tempo. Você calcula a corrente que você tem nas lâmpadas e aí você vai ver, ó, 60 ampere vezes hora. Se você precisar de 20 ampere, quantas horas ela vai funcionar? Ela vai poder funcionar 3 horas, certo? Número 6. No anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que em funcionamento o aparelho borifa constantemente 20 gramas de vapor de água a cada minuto, o que torna mais fácil o ato de passar roupa. Além dessa explicação, o anúncio informa que a potência do aparelho é 1440 e a tensão de 110, potência 1440 watts, uma tensão de 110 volts. Jorge comprou um desses ferros e para utilizá-lo precisa comprar também uma extensão de fio que conecte o aparelho a uma única tomada de 110 disponível no cômodo em que passa roupas. As 5 extensões encontradas à venda suportam as intensidades de corrente máximas de 5, 10, 15, 20 e 25 ampere e seus preços aumentam proporcionalmente às respectivas intensidades. Sendo assim, a opção que permite o funcionamento adequado do seu ferro de passar em potência máxima, sem danificar a extensão de fio e que seja de menor custo para Jorge, será que suporta o máximo de potência 1440, voltagem 110, potência igual a VI, potência 1440 é igual a 110 vezes I, I é igual a 1440 por 110, que vai dar 144 dividido por 11, vai dar 13,09 ampere. Então tem que ser no mínimo quanto mais próximo, porque quanto mais eu aumento, mais ele gasta e ele quer economizar. Então mais próximo para preservar meu circuito, 15 ampere. Certo? Então questão 7. No circuito da figura, a corrente no perímetro é igual a 3,5 ampere, quando a chave S está aberta.
Então, quando ela está aberta, não passa corrente aqui. Então, a resistência equivalente quando ela está aberta é 5 mais 1, 6 ohms. Então, qual que é o V da bateria? Para a gente descobrir, é RI. Então, o V da bateria vai ser 3,5 vezes 6. 3,5 vezes 6 vai dar 21 volts. Aí ele pede, né? Calcule a corrente no perímetro quando a chave estiver fechada. Quando ela estiver fechada, aí vai ser esses dois aqui em paralelo. Então, vai dar 5 com 5, vai dar, ó, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 5, que vai dar 2 sobre 5, então R equivalente é o contrário, 5 sobre 2, 2,5. 2,5 insere com 6, então R equivalente total é 2,5 mais 1, que vai dar 3,5 ohms. Qual que vai ser, então, a nova corrente? A voltagem da bateria continua a mesma, a bateria não mudou, 21 volts. Qual que vai ser a corrente? Corrente é igual a V sobre R. V, 21 sobre 3,5. Então, 21 dividido por 3,5 vai dar 6 amperes. Letra B de bola. Número 8. No circuito a seguir, a corrente elétrica no resistor ôhmico de 1 ohm vale. Então, ele quer saber a corrente aqui. A corrente que passa aqui é a corrente total do meu circuito. Então, vou ter que resolver, ó. Corrente passa totalmente aqui, chega aqui, ela distribui. Vem uma parte para cá, que percorre esses 3 que estão em série, e outra parte para cá. Então, esses 3 aqui estão em série, que vai dar 9 ohms, que está em paralelo com esse. Então, esse circuito, vou desenhar de novo. Vai ficar o de 1, 13 volts, 1 ohm, e aqui ficou esses 3 que juntou, virou 9, em paralelo com esse de 3. Então, vamos resolver esses dois aqui, que vai dar 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 9, mais 1 sobre 3, tirando MMC vai dar 1 mais 9 por 3, dá 3 vezes 1, 3. R equivalente vai ser 9 por 4. Aí, eu vou pegar esses dois e somar com esse. Então, vai ficar o R equivalente total é igual a 1 mais 9 quartos, que vai dar, tirando MC, 4 mais 9, 13 quartos, ok? 13 quartos. Eu tenho uma voltagem de 13, então o I total é V da bateria dividido por R equivalente total. V da bateria é 13 dividido por 13 quartos. 13 vezes 4 sobre 3. Sobre 13, né? Quem repete o numerador, inverte aqui 4 sobre 13, que vai dar 4 amperes. 4 ampere é a resposta correta, certo? Então, resolvo o R, equivalente total, e depois calculo a corrente total, porque a corrente que o resistor de 1 ohm recebe é a corrente total. Número 9. Observe o trecho do circuito mostrado abaixo. Então, nós temos aqui o circuito. Ok? Observe o trecho mostrado abaixo. R1 é igual a 3 ohms, R2, 6 ohms, R3, 4 ohms. Esse trecho de circuito está submetido a uma diferença de potencial de 18 volts. 18 volts. Com relação ao resistor R1, a corrente 1, a diferença de potencial em suas extremidades V1 e a potência dissipada P1, é correto afirmar que. Então, nós vamos ter que calcular, gente. Ele quer tudo do 1, certo? A corrente, a voltagem e a potência. Então, nós vamos ter que calcular primeiro o R equivalente. O R equivalente, esses dois estão em paralelos, que vai dar 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Tira o MMC, dá 2 mais 1, dá 3 sobre 6. R equivalente, multiplicando, ele vai inverter 6 por 3, dá 2. Então, esse aqui é 2. 2. Esse aqui é equivalente a 2. 2 com 4, R equivalente total. R equivalente total é 2 com 4, 6 ohms. Se o R equivalente total é 6 e o V da bateria é 18, eu consigo descobrir o I total. O I total é o V da bateria sobre o R equivalente total. O I total é 18 sobre 6, que vai dar 3 amperes. Quem recebe 3 amperes? Somente quem está em série com a bateria, que é esse aqui.
esse recebe 3 amperes. E esses 3 amperes, quando chega aqui, o que que faz? Se distribui para lá e para cá. Então, lembra quando eu ensinei circuitos? Aqui, olha, eu tenho o I dele no R3 e o R, então descubro o V. V é igual a RI. V3 é igual a 4 vezes 3, 12 volts. Então, eu tenho 12 volts aqui. O V da bateria é 18. Menos 12, quanto que veio para cá? Veio para cá 18 menos 12, o V2 é 18 menos 12, 6 volts. Então, aqui também é 6 volts. Se aqui é 6 volts e aqui é 6 volts, eu consigo descobrir a corrente. Corrente é V sobre R. 6 por 6 dá 1 ampere, 6 por 3 dá 2 ampere. Os 3 amperes chegou aqui, distribuiu, foi 1 ampere para cima, 2 amperes para baixo. É aquela regra de circuitos que eu falei com vocês. Primeiro passo, calcula o R equivalente total. Depois calcula I total. Depois vê no circuito quem recebe I total. Quem recebe I total, você vai ter o I e o R, aí você consegue o V dele. Tendo o V dele, você tem o V dos outros, porque o que sobra no circuito em série, que a voltagem se distribui e vai para os outros dois. Aqui sobrou 6 volts, mas em paralelo a voltagem é a mesma, então aqui também tem 6. Aí eu tenho o V e o R, eu descubro o I deles. Então eu quero do 1, né? Ele quer o quê? A corrente é 2 amperes, a voltagem é 6 volts, ele quer a potência. Potência é VI, potência é 6 vezes 2, 12 watts. Então, 2 amperes, 6 volts e 12 watts, letra A. Última questão da nossa prova, uma família resolve substituir o chuveiro atual por uma ducha moderna com uma potência que pode atingir 7.500 watts. Eles sabem que o chuveiro atual está ligado em um circuito exclusivo, alimentado por uma tensão de 220 e protegido por um disjuntor de 20 amperes, com uma fiação que suporta até 50 amperes. Pode-se afirmar que essa substituição pode ser feita. Então, gente, olha para vocês verem. Quando eu usar uma potência de 7.500 watts, numa voltagem de 220 volts, vamos ver qual que é a nossa corrente que vai passar? V vezes I, 7.500 é igual a V 220I. I é igual a 7.500 por 220, que vai dar 750 por 22, que vai dar 34 ampere. Então, vai passar uma corrente de 34 amperes. Quer dizer que esse disjuntor de 20 amperes já não serve mais. Ele vai barrar até 20, vai passar 34, então vou ter que trocar o disjuntor. Então, pode ser feita sem qualquer alteração? Não. Mas o disjuntor deve ser substituído por 25, 25 não é suficiente. Por um de 30 também não é suficiente. Por um de 35, no mínimo um de 35. Letra D. 35 amperes, ok? Que deve ser substituído, porque vai passar agora 34 amperes. E se você usa um disjuntor de 20, ele vai cair a chave toda hora que você ligar o chuveiro, ok?